Boa noite! E aí, Totô? Tá me vendo? Tá me ouvindo? Tudo certo? Valeu! Boa noite, Tainá. E aí, Cris, boa noite. Vamos lá, vamos esperar mais uns minutinhos. O pessoal entrando, o Fernando já tá aqui. Deixa eu chamá-lo. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Daqui a pouco nós começamos. Boa noite. Tá tudo certo com o áudio, com a imagem? E aí, Fernando? Opa! E aí, Caio, tudo bem, cara? Tudo Beleza? ótimo, e você? Maravilha, feliz demais de estar falando aí com você, com as pessoas que te acompanham. Estou muito feliz. Eu também, obrigado por ter aceitado o convite. Tenho acompanhado ultimamente seu trabalho no Instagram sobre a promoção de saúde, sobre estilo de vida. Eu acho super importante a gente conversar sobre isso, né, com o nosso público. E você tem uma experiência enorme nessa área, né, como comunicador, como jornalista e como apresentador durante muitos anos de um programa que foi um sucesso e com certeza impactou, né, a vida de muita gente. Então, obrigado pela sua disponibilidade. Então, eu gosto muito de falar sobre isso, gosto muito de falar com pessoas que entendem, como você entende, que informação é um remédio poderoso, né? Que informação é algo que a gente precisa lidar com muita atenção, assim como a gente tem atenção com os remédios. E uma Sim, combinação de remédios pode ser muito ruim ou pode ser muito bom, né? Mas a informação também, a gente precisa saber de onde ela vem, qual o efeito dela, né? Então, eu, como jornalista, aprendi a lidar com a informação, trabalhando com um programa que falava sobre saúde, informação útil sobre saúde, aprendi a dar muito valor a isso, muito valor. muito legal. E aproveitando esse gancho, né, você falou do bem-estar, do tempo que você passou lá. Nunca se falou tanto, né, de saúde na grande mídia aí nos últimos 10, 20 anos, né? Eu acredito que até por conta do aumento de doenças crônicas, né, câncer, obesidade, a própria depressão, os transtornos de sono, eu acho que esse movimento da mídia ele obedece, né, esse aumento de prevalência de doença crônica. Mas, Fernando, você acha que tem mais alguma outra coisa que você atribui essa atenção da mídia maior nos últimos anos com a saúde, né, das pessoas? Bom, esse é um grande paradoxo. Eu sempre gostava e gosto de comentar isso com médicos que viraram grandes amigos, né? Porque existem vários pontos para serem analisados, né, Caio? O primeiro deles, a população mundial nunca esteve tão acima do peso, né? A gente É, nunca teve um sobrepeso tão grande, mais da metade da população do mundo, no Brasil, inclusive, está acima do peso. Por outro lado, a gente nunca teve uma expectativa de vida tão grande. Dizem sim, que o ser humano que vai viver 150 anos já nasceu, já está aqui, está respirando o mesmo ar que a gente. exato. Então, como é que, quando eu pergunto isso para os meus amigos médicos, eu falo, poxa, como é que é esse paradoxo? A gente nunca foi tão gordo, mas a gente também nunca foi tão longevo. É, e aí, o que que acontece? A gente tem paradoxos com a indústria dos alimentos, dos Sim, remédios, porque a gente tem sim. estatina, a gente tem bons remédios para controlar a pressão, a gente tem bons motivos para continuar na zona de conforto por causa da indústria Sim, de remédios exatamente. também, né? É, exatamente. Mas, é legal ver esse movimento da mídia, né? A gente tem vários colegas jornalistas, vários colegas médicos que viraram grandes comunicadores, né? É super importante essa difusão.
E existe esse paradoxo, né? Eu acho que a gente acaba entrando numa zona de conforto porque tem todos esses recursos farmacológicos para as pessoas se tornarem mais longevas, mas o básico a gente ainda tem que fazer, né? Que é muito que uma coisa que o Pedro Chestatsky fala, né? O movimento, alimento Nosso e querido, pensamento. E eu vi que exatamente. você também está fazendo os probióticos que ele lê. E Exatamente. agora, o que eu mais ouço no consultório é, e ainda mais durante a pandemia, poxa, eu não consigo me exercitar, é muito difícil eu acordar para fazer os exercícios, é difícil eu comer bem, tudo é difícil. Esse consumo de álcool durante a pandemia aumentou, né, consideravelmente. As pessoas ficam mais sedentárias, mas eu ouço isso, Fernando, em períodos que não tem a ver com a pandemia também. Então, assim, eu não acho que o vírus ele tem uma grande culpa no sedentarismo das pessoas, né? Eu queria te perguntar o Exatamente. seguinte, e você fazia muito isso na TV, né? Como é que a gente pode engajar as pessoas de uma forma mais leve, né, para que o exercício físico ou uma boa alimentação não pareça uma coisa assim de luxo, ou um sofrimento, ou um martírio, uma coisa inalcançável. Como é que você enxerga isso? Bom, três coisas, né, que a gente pode ressaltar aí nessa sua colocação. A primeira delas, a pandemia da falta de atividade física. Conversei com alguns médicos, doutora Fernanda Lima, por exemplo, que é reumatologista e médica do esporte, falando o seguinte: quando a gente sair dessa atual pandemia, que deixa tudo nublado para observação de outras coisas, o doutor Fernando Maluf, que é um oncologista, estava dizendo Aham. que podem explodir também diagnósticos de câncer que não foram avaliados com a devida clareza Sim, nesse momento. Mas com a falta de atividade física, isso é inevitável, porque desde alguns anos aí para trás, isso já vem por comorbidades, ou seja, por tabela, por consequência, já vem matando muita gente. Tem números assim expressivos e absurdos de mortes, muitas, que poderiam ser evitadas se a gente levasse em conta esse mínimo de 150 minutos por semana. é, As pessoas não conseguem fazer 150 minutos por semana de sim, atividade moderada, ou então 40 ou 50 de atividade acelerada. É muito pouco. Mas isso sim, não cabe na nossa agenda. Quando a gente tem algum problema, a gente acha um jeito de fazer entrar tudo isso, né, na nossa agenda de todo dia. E aí a gente vai para um outro lado. Como é que a gente comunica isso? Vamos falar uhum, primeiro da alimentação, que eu acho um grande absurdo também, a falta da oferta. Eu não gosto muito, assim como o doutor Alfredo Halper, um grande amigo que hoje aham, está lá no céu, de falar de comida saudável, da saudabilidade, porque a gente acaba sendo até preconceituoso, porque toda comida é boa, né? é, Mas aquela com menos calorias, talvez, se a gente pudesse rotular assim, né? Eu já fiz algumas reportagens, o Caio, saindo lá da TV Globo, onde eu trabalhava, e vindo até a região da Paulista, uhum, onde eu moro, aqui perto, e fazendo isso, um desafio, considerando, eu vou pegar metrô, duas linhas de metrô, vou caminhar alguns quarteirões e aham, estou com fome, quero comer algo, eu vou dizer saudável, entre aspas. aham. Cara, você não acha? É só, Só, salgadinho, só porcaria. você vai descendo no metrô, lá na linha 3, tem sanduíche disso, tem pernil, tem aquilo, tem sanduíche grego. A tentação, a concorrência é muito grande. E, É, infelizmente, a gente tem que concordar, o preço também tem uma concorrência sim, desleal, né? Então aí exato. fica realmente muito difícil, né? Fica muito difícil, a oferta é muito grande, a gordura de uma forma geral, ela é apetitosa para a gente e é mais Sim, prático, né, cara? É difícil isso. exatamente. Aí a gente entra numa outra questão de atividade física e movimento. Eu acho que falta colar na nossa ideia, eu digo nossa porque eu me incluo nisso. Aham, Eu não gosto de atividade física, mas movimento a gente gosta. exato. Movimento é inerente à nossa capacidade de estar vivo, né? De ser vivo, né? No sentido literal, né? Uhum, Então, a uhum, gente confunde, acha que são coisas diferentes, mas na verdade são
são irmãs, atividade física é movimento, e movimento é atividade física. Então, deixar o carro em casa e usar mais a bike, andar a pé, colocar a bicicleta como algo viável. Você mora em São Paulo, eu também, a gente sabe Uhum. que ela é viável. Essa semana a gente completou, na segunda-feira, o dia, na terça-feira, Dia Mundial do exato, Ciclista, né? foi ontem ou Eu não sei anteontem, se foi enfim, ontem ou anteontem, não essa lembro também. semana. É. E até pus um post falando isso, falando que, puxa, eu me tornei ciclista quando eu vi que existe essa possibilidade. As ciclofaixas de São Paulo, elas cresceram. Antes existia um debate político de, vou tirar. Agora não existe isso. Ela existe, ela está constituída Uhum. e qualquer questão política, qualquer rumo ou tendência política, não vai discutir de tirar uma ciclovia, igual tirar a Exato. rua, porque não é questão de agrado para a população, é necessidade. Né? São Paulo tem É. 9 milhões de veículos e a gente precisa ter alternativas. Essas novas rotas, elas não são opcionais, elas são necessárias, né? E Uhum. fazem bem para a saúde. Eu penso nisso, assim, como comunicar isso, como explicar, falar, olha, acho que hoje o transporte público está até um pouco mais difícil para muitas pessoas. É. Não dá para reinserir o transporte público como era antes, mas ele é necessário. E por que não descer 2 pontos antes? Uhum. Né? São essas questões dos reloginhos de marcar passo, né? Esses relógios que têm esse cálculo maravilhoso de 15 mil Sim. passos por dia, É. 10 mil passos por dia. Né? A gente tem que se pegar nisso, né? É porque eu acho que as pessoas também veem, né, na atividade física um resultado estético imediato. As pessoas logo pensam na estética e não no benefício da saúde como um todo. E a gente tem que lembrar que o resultado estético ele vem depois, muito tempo depois, né? Muito depois, porque tudo está no meio, tudo gira em torno de uma movimentação. Se a gente pega um carro, o carro parado ele vai estragar, um computador parado vai estragar, e o nosso corpo também é igual, né? Até um livro que não é muito aberto, ele estraga, ele cola as páginas, ele fica. É. Imagina a gente. Outro dia eu fiz uma entrevista para o meu podcast com o doutor José Bento, falando sobre Uhum. endometriose. Adivinha qual é a melhor indicação para evitar a endometriose? Só uma chance. O que que Boa é isso mesmo? alimentação, atividade E física. atividade É, física, menos estresse. Agora, indo para a sua área, o que que a gente pode fazer para dormir melhor? Também, exato. né? É. Quando a gente vai conversar com um dermatologista, como é que a gente pode ter uma pele melhor? Também. Uhum. Né? Quando a gente fala do funcionamento dos rins, quando a gente fala do funcionamento do nosso aparelho digestivo, está tudo ligado, está tudo É. funcionando dentro dessa engrenagem e a gente parar, não vou fazer nada. Como não vai fazer nada, né? Sim. Como? E você está falando aqui de uma coisa muito importante, que é incorporar pequenos momentos, né, de atividade física ou de movimento mais intenso no dia a dia. Fica muito mais fácil, né? Você incorporou a Cento- bike, outras pessoas podem incorporar uma caminhada ou subir escada, e a gente tem que cento e falar cinquenta isso, minutos. Não né? é muito não, hein? 150 minutos. 150 minutos. Puxa vida, será que não dá para a gente pensar nisso, para gente colocar isso na nossa rotina de todo dia? Hoje, por exemplo, eu fui à Praça da Sé fazer um trabalho lá de distribuição dos 2 pães e um pingado, e eu, como na maioria das vezes, volto a pé. Ali Uhum. é tranquilíssimo. Poxa, lá da Praça da Sé, a pé aqui, passa ali no viaduto do Chá, passa em frente ao Teatro Municipal, sobe a Uhum. Consolação, é maravilhoso, tranquilo, Exato. excelente, é bom para as ideias, né? É, Eu assisti recentemente a uma live sua com um endocrinologista, agora eu não vou lembrar o nome dele, mas eu lembro que ele era também desprovido, assim, um pouco de cabelo igual eu. Dr. Bruno Halper, Isso, talvez o Bruno. filho, o filho do Dr. Alfredo. Exato. E eu achei muito legal porque ele falou uma coisa que eu vou aguardar pro resto da vida, que as pessoas elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. E com o sono é a mesma coisa. As pessoas querem ser, Né? elas querem ser apagadas e elas não querem aprender a dormir.
E aí, pegando um pouco esse gancho, eu vou falar um dado aqui que eu já falo há algum tempo aqui na minha rede social, que em 2018 a Anvisa publicou que foram vendidas 58 milhões de caixas de remédios para dormir no Brasil. Né? Dessas 58 milhões, 12 milhões eram de Zolpidem, que é uma medicação indicada para tratamento da insônia, não recomendada no longo prazo, porque gera dependência. Muitos médicos ainda acreditam erroneamente que ela não causa dependência química, e a gente cria uma situação de uma tragédia, né, de saúde pública. Você acha que a grande mídia ela também tem esse papel de comunicar e de alertar essas tragédias de saúde pública que geralmente são até silenciosas em alguns aspectos, né? Sim, é verdade, você tem razão. O doutor Bruno Halper é um grande exemplo para a gente falar sobre um tipo de preconceito que existe com alguns remédios. Ele trata muito claramente sobre remédio para emagrecer. Então, se a gente toma. Se existem. Não sei em que ponto você vai concordar. Ele diz que existem mais de 200, cara, 200 tipos de obesidade catalogados, assim, né? Então, se existem vários tentáculos de um mesmo problema, como é que a gente acha que pode atacar só com um tipo de ação? Então, o Exato. remédio entra como uma possibilidade. Uhum. Com relação à insônia, nós já tivemos no programa lá alguns grandes professores do assunto. Um deles até eu vi numa live com você, o professor Geraldo. Foi seu Geraldo professor, Lorenzi, você sim. trabalhou com ele. Ele é fantástico, Sim, né? sim. Ele é A fantástico. doutora Dalva Poiares também, Doutora que é outra Dalva, sim, fantástica. sim. Então, o que existe assim no debate que eu acho interessante é que a insônia, ela pode ser também a consequência de um outro problema, ou de uma série de problemas de atitudes, Uhum. de estilos de vida que estão sendo feitos de forma equivocada, Uhum. mas que pode causar é, muitos problemas também decorrentes dessa. Assim, se o organismo não tá apagando, descansando, isso pode ser muito maior até mesmo do que as consequências de um remédio, você não acha? Exatamente, exatamente. Às vezes a insônia é muito a ponta do iceberg, né? Sim, De mas uma falta de rotina, de maus hábitos, né? aí eu chego nessa questão assim, às vezes existe um preconceito. Olha, eu não estou dizendo que o remédio não vicia, eu não estou dizendo que é para tomar remédio, eu não estou nem dizendo, me colocando nem favorável ao remédio, nem contra, mas eu estou me posicionando a favor de um esclarecimento maior, de que algumas É. pessoas, sim, precisam tomar o medicamento, para Uhum. pelo menos sair daquela fase ali Uma fase mais complicada. sintomática, mais aguda, né? E, infelizmente, igual tem gente que fala, me apague, eu quero dormir, tem gente que fala assim, remédio para dormir de jeito nenhum, eu É não vou tomar. verdade. E É. aí nós temos esses dois extremos, né? Não, e você falou uma coisa super importante, né? Porque eu às vezes falo aqui, eu tenho uma briga pessoal com essa prescrição indiscriminada de Sim, remédio para dormir, porque as pessoas têm uma falsa crença de que a medicina do sono é só a insônia. Não é isso, né? A gente tem diversas doenças de sono e quando você pergunta para o paciente, "Pô, você dorme bem?" Aí o cara fala assim, não. O pensamento automático, né, de quem não sabe o mínimo do funcionamento do sono, é você medicar aquela queixa que é muito pontual, né? O remédio ele tem uma função muito importante no início do tratamento da insônia, mas a gente não pode alimentar essa. A gente vive uma outra pandemia, que são os dependentes de medicação para dormir, né? Isso é muito grave. Eu acho que deveria ser mais falado isso na sim, eu grande mídia, né? acho muito importante isso, porque também existe um quadro que as pessoas vão procurar não só o remédio para dormir, porque esse talvez fique difícil, mas vão procurar as contraindicações, os efeitos adversos de É. remédios usados, alergia,
remédio para enjoo, que vão fazer É. isso. Então, pode ser até pior, né? Exato, é pior. E tem um outro movimento, né? O cara começa a procurar o remédio para acordar. Ele toma o remédio para dormir e ele começa a tomar o remédio para acordar. E aí vira uma bagunça, uma bagunça. E chega no especialista isso, viu, Fernando? Chega no Geraldo, chega na Dalva, chega em mim, e a gente tem que resolver essa bucha, porque não são pacientes simples, né? Eles chegam polimedicados e a gente tem que resolver, né? E a base Exatamente. da resolução desse problema é, de fato, a mudança de estilo de vida. É isso que as pessoas têm a dificuldade de entender, né? Sabe uma coisa interessante também? É que, às vezes, essa mudança de estilo de vida passa até pela mudança de um emprego, porque você tem que se É, descobrir se você... Porque você tem um ciclo, você nasceu com ele, você é um curto ou longo dormidor, você sabe muito exato. melhor do que eu, né? E como sofrem, né, os longos dormidores quando Sim, estão trabalhando em empregos que exigem uma atitude, uma atividade com sono é. diferenciado, tem que acordar cedo. Eu trabalhei muitos anos, eu sempre acordei cedo, graças a Deus Uhum. sou casado com uma mulher que também acorda cedo, porque É. isso também atrapalha muito o casamento, né? Atrapalha, Essa sim. diferença É. de relógios biológicos, né? Mas lá no programa, no Bem-Estar, a gente tinha algumas colegas, alguns colegas que sofriam muito com isso, porque tinha que estar lá às 7 horas da manhã, tinha que estar lá. E uma pessoa fala, Uhum. eu não É. funciono, o que que eu faço, o que que eu faço? Graças a Deus, todos que reclamaram assim, conseguiram mudar Sim. de horário. Mas imagina, tem gente que não consegue, não dá, não tem É, jeito. porque a gente vive numa sociedade que, olhando assim o aspecto cultural, você meio que fomenta aí a privação de sono, né? O legal é você dormir pouco, porque isso erroneamente traz uma falsa sensação de produtividade, né? Os dormidores longos e os que dormem mais tarde e acordam mais tarde, eles não têm muito espaço, né? Eles sofrem um certo preconceito. Isso é uma situação muito, muito séria. E jornalista, dependendo do que você faz, você tem que acordar muito cedo. Você tem que trabalhar em Sim, sim, turno, tem que trabalhar à sim. noite, né? É muito É. complicado essa Não, situação. não, não. E agora também, né? Eu também, essa não é uma crítica, é só uma constatação. Agora também existe até um estilo de vida de que a prosperidade está relacionada ao acordar cedo. Então, se você É. acorda, treine aí para acordar às 5 da manhã todo dia. Para mim, isso não é novidade nenhuma, porque eu acordo às 5 da manhã com tranquilidade. Mas e para quem não acorda? E aí você não vai Pois conseguir é, nunca prosperidade? Será? pois é. Será? É muito complicado isso que se coloca no despertar cedo, né? É, o E 5 a.m. Club, né? Que não funciona para todo mundo. Não não funciona. funciona, não funciona, né? Não funciona. Agora, eu conversei uma vez com a doutora Dalva Poiares, que eu Uhum. tenho um relógio que marca a qualidade do sono. Hoje existem vários, né? O Sim, sim. desenvolvimento está muito grande, tem várias É. marcas. Marca o passo, o número de passos, marca Uhum. batimento cardíaco aqui, assim, sem precisar de muitos outros eletrodos. E marca também, Caio, a qualidade do sono. Uhum. Eu tinha feito na época uma polissonografia, orientado lá pela doutora Dalva, e comentei com ela, falei, doutora, tá igualzinho do relógio. Aí ela falou, a gente luta para que isso fique mais próximo das pessoas, porque o Sim. exame de polissonografia é muito Desconfortável. difícil, É, desconfortável, desconfortável. muita coisa colocada assim. Você Então, sabe que tem outras dá... formas, né? Outras montagens. Dependendo do que você quer Ah, sim, diagnosticar, dá para você montar de uma forma diferente. Agora, a grande maioria dos exames que estão disponíveis são os exames completos, né? Que são feitos em laboratório. E uma grande desvantagem é que você tem um retrato de uma noite única, que não necessariamente reproduz a noite habitual do paciente, porque você está num laboratório de sono, cheio de fio na sim. cabeça, com uma cânula nasal, uma cinta. Então é muito complicado. E os relógios, eles trouxeram muito benefício, porque a galera começou a ficar preocupada mais com o sono, e isso acabou aproximando, né, o paciente do profissional de saúde. Mas, por outro lado, se criou uma grande noia assim, na cabeça das pessoas com esse aplicativo, aquela busca do sono perfeito, né? O que o celular Sim, fala não é o que de fato está ocorrendo, e aí a pessoa fica ansiosa. Nossa, eu não estou dormindo direito. Isso acaba alimentando uma dificuldade para dormir, né?
Pois é, pode causar ansiedade. Mas, por exemplo, existem muitas dúvidas com a apneia do sono. Tipo assim, nem todo mundo que ronca tem apneia do sono, né? Sim, sim. E o exame vai mostrar isso, né? Exatamente. O exame, para diagnosticar a apneia, é fundamental. Você tem que fazer a polissono, né? Mas tem Sim, outras sim. formas, né? Ô, Fernando, falando um pouco do sono, quando você saiu da Globo, isso pegou de surpresa muita gente, inclusive eu. Quando a Mari saiu, pegou muita gente de surpresa. Quando você saiu, pegou muita gente de surpresa. E me fala pra gente, você perdeu o sono quando você foi demitido? O que aparecia na sua cabeça quando você deitava a cabeça no travesseiro? Olha, assim, é claro que eu fiquei muito preocupado, é claro que eu também, em muitos momentos, perdi o sono, porque quase 30 anos trabalhando numa mesma empresa, com o mesmo crachá, com o seu nome ligado à própria instituição que você trabalha. Você Sim. imagina, é uma disruptura muito grande, né? Vem muita coisa, vem uma interrogação muito grande, mas o que é impressionante é que eu não estava atravessando um momento de muita tranquilidade. O próprio Hum, programa já vivia uma turbulência muito grande, uma mudança de rumo. A gente falou aqui de saúde, de informação útil sobre saúde. O programa estava muito numa pegada de doença mesmo, de investigar mais a fundo dramas, problemas. Uma prova disso é que as últimas semanas em que eu participei do programa, eu tive em Brumadinho, na época sim, da barragem lá, né? sim. Então, parece até exagero dizer, mas eu fui sentir, fui ficando mais leve depois. Eu fiquei mais leve. Passado esse espanto inicial, eu estou escrevendo, terminando de escrever um livro, na verdade, já escrevi, mas terminando o processo de lançamento, os últimos ajustes para um Sim. livro que vai ser lançado em outubro, que conta essa história. O livro se Uhum. chama Como Ser Leve em um Mundo Pesado. Tem a ver até com o Fantástico. Eu processo quero de um sono, né? autografado, hein? Com certeza, com certeza. Eu conto a história da minha saída da TV, conto a história da Clara e do Ovo, conto a história Uhum. desse momento marcante, né, na minha carreira, que na verdade ficou marcado justamente por um contraponto, né, a minha Uhum. cara de alegria, porque as pessoas falam, poxa, mas você é alegre assim sempre? Sim, sempre que possível. E sou casado também com uma mulher tão feliz quanto, porque Uhum. não seria diferente, não dá para ser diferente. Mas aquele momento lá do Dr. Calil, assim, com aquela cara, assim, a cara de Dr. Calil ali, né? E eu contando a piada, ficou o contraponto, porque Uhum. o cara do ponto, a gente usava um ponto assim, igual esse, um fone, mas só Sim. que ela é bem mais invisível, Mais assim. fundo, né? Ele fala comigo, Fernando, olha a cara do Dr. Calil. Quando eu olho, tá aquela cara lá. O Dr. Calil é um grande amigo, tem muitas qualidades, mas entre elas não está o bom humor. E naquele dia ele ainda estava mal-humorado. Então, eu cometi um erro que um mineiro como eu, contador de histórias, jamais prometer. É explicar a piada. Não dá para explicar. Né? Piada você conta e pronto. E era para Acabou, ficar, né? mas eu. Quem E entendeu, aí? E entendeu. Quem aí, não doutor? entendeu. É. Quem entendeu, entendeu. Não gostou? Não. Pronto. Aí vai, aí toma. Não É. gostei. Blá, blá, blá. E aí ficou aquela história toda, virou aquela onda toda. Poxa, mas foi só um contraste, né? Foi o Uhum. contraste que ficou muito Não, evidente, né? e o jeito que foi, né? Eu não sei se foi proposital, eu não acredito que não, mas o jogo de câmera, né, tava fantástico, porque quando a câmera estava em você, era só alegria. Você tava ali curtindo. E quando cortava pro Calil, era um. Meu Deus, eu falei, ele vai bater no É, Fernando. E, só que inclusive, ele deu uma entrevista para você no teu canal e ele falou: olha, eu não estava num dia bom. Ele não tinha é, dormido, ele não tinha dormido é, bem.
né? Não tinha Veja dormido, só. é isso também. É, Ele não dormiu, ele tinha perdido um paciente, ele não dormiu. é, Ele passou a noite, mas ele chega muito em cima da hora do programa. Aí a gente conversa sim. muito pouco. Na verdade, a gente não conversa. Quando ele chega, eu já estou microfonado, a Mari microfonada, já É. está todo mundo ali esperando, ele chega muito em cima e a produção conversa com ele um pouco antes, quando ele está a caminho. E Uhum. claro que se eu soubesse desse episódio, não é que eu mudaria a história, eu não nem falaria, nem olharia para ele, e pronto, seria mais Sim. uma das muitas histórias que eu contei nesses anos todos lá, contando as historinhas que eu contava antes de começar o programa. Quem assistia o programa com frequência sabe que eu contei muitas até piores. É De que falta essa, de graça que eu digo. É é, que essa ficou assim, é que sabe? essa o Kalil foi o protagonista do mal ali. Isso foi... O contraponto que existe em toda É, piada, né? Que é isso mesmo, né? Você conta a história, o cara, né? é, É isso. O Pânico na TV tinha um negócio super legal que era o surfista prateado que ficava tentando fazer a é, pessoa rir. Lembra? Fazia é, o maior sucesso que ele ia lá, tentava entrar na festa, o é. segurança bravo, Rio, Rio, no Rio, Rio, no Rio. Puxa, faz o maior sucesso esse oposto, né? O Sim, emburrado com o risonho, né? né? E você acha que falta espaço para dar mais risada na grande mídia? Porque você tava ali contra tudo, né? O programa estava muito factual. Era até uma crítica da Mari, que eu ouvi ela falando isso para você uma vez. O programa estava muito pesado, né? Muita doença. Faltava espaço para as pessoas darem mais risada, falar de saúde de Ó, uma forma mais leve. então, o programa, ele ficou no ar durante 8 anos, naquele formato. Hoje ele virou um quadro, né? Ele É. ficou no ar durante 8 anos. Atravessamos alguns portais, assim, algumas tentativas de adaptação. Tudo na vida muda e o programa também Uhum. mudou muito nesses 8 anos. Começou de uma forma, atravessou um outro processo, entrou em outro momento e durante, acho que o período maior dele foi com essa tentativa de colocar algo mais humano, mais próximo, e eu fui o responsável por isso. A Ana Uhum. Maria Braga começava o programa dela fazendo o pensamento do dia, e eu É. fazia a abertura contando historinhas da vida cotidiana. Podia ser qualquer coisa. E para quebrar o gelo, eu contava uma outra que não tinha nada a ver. Falava, meu pensamento do dia. Eu falava, opa, pensamento do dia? Tá falando isso mesmo? Um dia eu falei, gente, um grande mistério da humanidade, o urso polar adora comer carne, principalmente pinguim. O urso polar adora, o pinguim tem tudo a ver para o urso polar, porque a gordura da carne do pinguim serviria como luva para o urso polar. Mas o urso polar não come pinguim. Não come pinguim porque ia dar um trabalho danado, que ele ia ter que sair do Polo Norte, pegar um avião, pegar um ônibus, pegar trem, sair nadando, até chegar no Polo Sul, porque não tem pinguim no Polo Norte, nem urso no Polo Sul. Bom, essa é a história. A pessoa, não, pronto. E aí a gente começava o Mas programa. Não tinha nada a ver com nada a nada. ver. Você sabe que essa coisa de contar história é muito de mineiro, né? Isso Sim. eu É, sou quase mineiro. Eu é. nasci em Ituverava, eu sou ituveravense, que fica Triangulino. exatamente, fica 80 quilômetros ali de Uberaba. E o pessoal de Ituverava também, eles são cheios de contar história. Eu gosto de contar história. E você sabe, Fernando, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Isso é estatístico, é um problema de saúde pública seríssimo. Só que o mineiro, eu acho que ele não entra nessa estatística. Uma coisa que me impressiona é a calma do mineiro. Por que que você acha que o mineiro é tão calmo? Tem algum traço cultural, alguma coisa de estilo de vida, o jeito que vocês veem a vida? Como é que é isso? Bom, vou mandar um abraço para o pessoal de Corinto que está aí. O Flávio Vitorino entrou agora falando que mineiro tem um Opa, delay. tem um delay. Tem gente de BH também. É. Bom, então, assim, como a gente tem sempre essa referência, talvez
a gente não consiga explicar exatamente, mas nas histórias que a gente vê, existem um abraço para Ituverava, o Para tu Fábio ver, está meu, falando aí meu também. primo, é o Fábio, meu primo. Aí, Um abraço, Fábio. tem aquela história dos dois compadres, lá um compadre pescando ali, pescando, fala, calma ali, né? E o outro olhando ele, olhando, só olhando. Olha, o outro só olhando e o outro só É. pescando, compadre. 4 horas depois, um fala pro outro, ô compadre, quer pescar não? Ele fala, aí tem paciência não, senhor. Tem paciência não. Eu Tá acho só que olhando, bicho. eu tinha tudo para ser calmo, né? Porque como eu sou quase mineiro, agora o problema é que eu tenho uma veia italiana que não me deixa ser muito calmo. É, Aí bagunçou um é, pouco a coisa. é. Mas, pô, você vê, as montanhas, né, dão essa dimensão É, para a gente, é, né? A gente está ali cercado delas. é. A gente não tem o mar, né? A gente não tem o mar. A gente tem essa vontade do mar, né? O Carpinejar, que é um gaúcho hoje quase mineiro, ele sempre fala isso, é uma frase linda, porque mineiro nasce 2 vezes. A primeira quando faz aniversário e a segunda quando vê o mar pela primeira vez. E, então a gente tem essa vontade, igual a água tem, né? Toda água diz que o plano da água é chegar no mar de volta, onde ela estiver. É, Pode estar onde for, pode estar num cálice de água benta, mas um dia ela vai voltar para o mar. Ela pode estar sim, numa caixa d'água lá no meio do sertão, mas um dia, pela nuvem, de algum jeito a água vai voltar para o mar. É o destino exatamente. da água. E o mineiro tem isso, né? O mineiro tem essa. E o mineiro, quando é cruzeirense, igual o João Carvalho Lucas, que está dizendo que daqui a É, pouco tem cabuloso. cabuloso, aí é da melhor qualidade. Quando o mineiro é É. cruzeirense, aí. Você já perdeu o sono por causa do Cruzeiro? Hum, Nossa Senhora! Melhor dizer assim, quando você não perdeu o sono por causa do Cruzeiro. Mas é muitas vezes, cara. Nossa Senhora! Mas muitas vezes. É assim, o futebol é das coisas mais importantes, é a menos importante das coisas mais Hum. importantes. E das menos importantes, é a mais importante de todas. Então, é digno e notório de se perder tempo, né? Perder sono, tempo, tudo com o futebol, né? E Pois é, principalmente com o melhor de Minas, que é o Cruzeiro, né? exatamente. É. Fernando, teve uma vez que você foi no Pânico e você falou pro Emílio que quando você saiu da Globo, quando você foi saído da Globo, Sim, você não tinha um plano B. E a gente sabe que hoje em dia mercado de trabalho é dinâmico pra cacete, né? As pessoas saem, voltam, né? Como é que você daria um conselho assim pro pessoal? Como é que a gente lida com mudança abrupta, né? Sem perder o controle, né? Da nossa saúde física, da nossa saúde mental? Como é que a gente faz um planejamento para o que está por vir? olha, eu vou contar isso tudo no meu livro, tá? Já falando, esse eu vou mandar para Não, você spoiler. também, dar um spoiler. O livro se chama Como Ser Leve em um Mundo Pesado. O subtítulo Hum, é O Seu Propósito Não é um Plano B. Foi a minha grande descoberta. Depois de 30 anos trabalhando com o mesmo crachá, eu não tinha nem um e-mail pessoal. Meu e-mail era Fernando Rocha, TV Globo e tudo tá. mais. E quando você perde isso tudo, esse chão vai embora, o castelo desmancha, o mundo acaba, o mundo cai. Aí você pensa imediatamente num plano B. Foi o que aconteceu comigo. Em 3 minutos eu tive essa informação, você não é mais funcionário, seu contrato não vai mais continuar, o programa não vai continuar dessa forma. Aham. Pronto, qual é o meu plano B? Eu pensei, procurei o plano B, Caio, como se fosse um paraquedas no avião caindo, procurando esse paraquedas. Cadê o paraquedas? Mas, no fundo, eu sabia que nem tinha paraquedas e eu nem saberia usar esse paraquedas se lá tivesse um paraquedas, porque era Sim. o plano B, que eu não tinha. E aí eu fui me perguntando, puxa vida, mas será que eu tenho plano B? Será que é isso que eu preciso? Quando, na verdade, eu precisava era entender que eu tinha perdido o emprego, mas eu não tinha perdido a força de vontade, o Uhum. talento, a competência, a capacidade de me levantar, o bom humor, a autoestima, a capacidade de entender o mundo de outra forma. Ou seja, Uhum. eu só tinha perdido o emprego. Eu estava íntegro de todas as qualidades que me levaram até ali.
Então eu Sim. poderia tranquilamente levantar e começar uma nova história, que foi o que eu fiz. E eu Uhum. descobri que o que faz esse olho brilhar, o que faz você levantar sem sono e com disposição, é Uhum. o propósito. E como é que você encontra esse propósito? Aí é de cada um, mas Sim. sem o encontro com esse propósito, não adianta plano B. Porque o plano B vai te jogar de novo nessa roda espiral sem fim, onde você está ali participando de um grande contexto, mas não está, de fato. Eu não estou dizendo que eu não era feliz, pelo contrário, eu fui muito feliz, extremamente Uhum. feliz, agradecido demais a essa corporação fantástica que me deu toda essa bagagem. Mas chega uma hora que você tem que virar a página. Chega uma hora que você É. tem que falar, poxa, então agora é isso. E tem pessoas que falam lindamente sobre flechas que te empurram para frente. E que na hora você acha que é um baque, mas na verdade é só um empurrão para você desocupar um lugar que precisava crescer. Porque como é que você quer colocar coisas se está cheio? Né? É. Se um copo, se um copo com água, se tem água até aqui, como é que você vai pôr mais água? Não É. tem jeito. É preciso tirar o que está lá para colocar outras coisas novas, né? Não, eu achei esse movimento seu fantástico, porque hoje eu acompanho o teu trabalho, tanto no YouTube, no seu Instagram, e você tá tão confortável, você tá tão feliz e transmite tanto conhecimento e tanta paz, que eu acho que você está fazendo um bem muito maior ainda do que você fazia antes, né? Exatamente. Eu quero muito que você participe do meu podcast, que Com fala sobre prazer. saúde e qualidade de vida na medida do possível, ou quase um não manual sobre a vida saudável, para a gente falar sobre sono e sobre Uhum. essa epidemia da falta de sono, né, que atrapalha a gente em diversos momentos. Mas é exatamente isso. Eu me redescobri em plataformas que eu jamais pensaria ser possível de estar, né? Virar um podcast, ter dois É. podcasts, ter um programa na internet que a princípio era gravado aqui no Yahoo, gravado aqui em Uhum. casa. Descobri isso, né? Que durante tanto tempo eu fiz um programa sobre saúde em um estúdio que parecia uma casa. Aí, Uhum. conversando com a minha mulher, ela falou assim: poxa, por que não fazer numa casa que parece um estúdio? E estava tudo convergindo, era tudo convergente com a ideia de verdade da internet, né? A internet É. traz isso, né? Hoje, atualmente, né? O que é verdadeiro. Hoje É. não é mais o Photoshop, hoje é isso. Hoje a live com grandes produções não é a que pega, é aquele rame-rame ali, ali para mostrar que está ao vivo, né? Isso é É. verdade, né? Essa é a É. verdade, né? E você tem produzido muito, né? Como é que tá a tua rotina? Você tem Sim. que tomar cuidado pro o horário de trabalho não atravessar muito o horário de sono? Então, é muito legal assim entender isso, né? E perceber que quando você quer participar de alguma transformação, se quiser mudar o mundo, eu tenho um trabalho social hoje, como eu te falei, né? Voltando lá da Uhum. Praça da Sé, dois pães e um pingado, Uhum. a gente, antes das 6, já está com tudo preparado. Então, para você estar com tudo preparado antes das 6, tem que acordar muito cedo. E é muito legal entender isso, porque para ajudar as pessoas, você tem que se ajudar. A velha Uhum. frase dos procedimentos de avião. Em caso de procedimento, coloque a máscara em você e depois ajude os outros. Então, para que a gente esteja lá bem cedinho na Praça da Sé, a gente tem que dormir cedo. Para dormir cedo, isso é muito legal, né? Porque quando você se propõe a isso, é todo um ciclo que gira em torno dessa condição. Você É. não dorme cedo de É. uma hora para outra. Para dormir cedo, você tem que se organizar. Você É. tem que preparar as coisas antes. Tem a tal famosa higiene do sono, uma Exatamente. preparação, tem que desacelerar. E isso faz parte de uma qualidade de vida que é maravilhosa, né? Que o organismo se acostuma e pede isso, né? Sim, sim, a gente tem que entrar num processo de relaxamento cerebral e muscular algumas horinhas antes, né? Se você quiser dormir cedo, né? Então, só que as Exatamente. pessoas não entendem isso. Eu tenho uma dificuldade de encaixar isso também na rotina, porque a gente está alerta o tempo inteiro, a gente não sabe desligar, né? Telefone celular, né?
telefone celular, Sim, qual a necessidade que existe? Tudo bem que o telefone tem o despertador, mas fora isso, qual a necessidade de levar o telefone celular para a cama? exatamente. A tela, a luz do telefone atrapalha a produção de melatonina, né? Uhum. Atrapalha o processo da, da apagada que a gente Sim, precisa para descansar, né? E tem sim. uma outra coisa muito legal também, que até a luz do videocassete, do aparelho de som, aquele vermelhinho que fica ali, o azulzinho, Atrapalha. atrapalha, né? Porque você lembra do alerta, né? Tem um alerta ali, um alarmezinho. Eu Então, vou te fazer uma pergunta é, um pouco polêmica. Nós, médicos, a gente tem um problema. Muitos de nós não sabemos cuidar da nossa própria saúde, né? Enfim, eu conheço vários cardiologistas que são obesos, eu conheço neurologistas que são fumantes, enfim, eu também tenho os meus maus hábitos, eu também tenho os meus exageros. Mas eu queria saber de você o seguinte: ainda é aceitável o médico que quer comunicar saúde ele ter maus hábitos? Você acha que isso não exclui uma competência ou uma credibilidade para passar essa informação? eu acho que cada vez menos, né? Cada vez menos Uhum. isso, né? É a mulher de César, né? Ela não basta ser honesta, né? É, Ela tem que parecer honesta, né? Isso eu senti muito num processo de transformação fazendo o programa, porque eu pesava 115 quilos e fazia nossa, um programa de saúde, 115 quilos e fazia um programa de saúde. Então, quando a gente falava sobre circunferência de pescoço, circunferência abdominal, eu olhava aquilo ali, o doutor Alfredo, que era um grande amigo, ele falava assim, não, Fernando, a balança não é o único parâmetro de saúde, existem uhum, pelo menos uns 5 ou 6 exames que marcam a saúde, além da balança. Eu falava, beleza, então tá bom, mas uhum, eu também não fazia os exames. E tá, eu me ponderava com outras questões, assim, tipo, metade da população está acima do peso, então eu represento essa metade da população, mas eu não sabia que eu estava deixando de cuidar de mim. Então, essa sim, é uma questão muito pessoal, né? Muito sim, pessoal. Outro dia eu estava conversando com o professor Murilo Pereira, que durante anos uhum, ele é professor de modulação intestinal, um nutrólogo, nutricionista, dá uma aula uhum, sobre a função do nosso intestino, e ele, é, durante muito tempo também, tinha uma disfunção intestinal que fazia com que ele tivesse dificuldade de perder peso. E ele, quando ia preencher a ficha do hotel, ele tinha vergonha de falar que ele era nutricionista. Ele tinha esse olha constrangimento. só. É, Porque ele não tinha ainda esse olhar para dentro para falar assim, não, eu preciso de mudar. Eu preciso uhum, mudar para que as pessoas vejam o exemplo em mim. Né? sim, sim, Quando eu descobri isso, foi muito legal. Então, eu nem vejo isso como um problema exatamente, mas talvez alguma coisa mais que precisa ser mais verdadeira. A gente vai caminhar para isso, para sim. esse tempo de verdade, né? Para que as pessoas Eu descubram. também acho que está cada vez menos aceitável, né? Existe um movimento de mudança muito forte. Eu acho que a mídia tem um papel importante nisso, né? É que às vezes é muito por Sim, mal, né? Volto a dizer da sim, questão da estética, né? Às vezes é muito por mal, né? Muita sim, um pressão. cancelamento, é É, exatamente um tribunal da internet, né, é. que acaba fazendo isso. Mas eu acho que é uma questão orgânica mesmo, uma questão orgânica Uhum. de percepção, que vai de cada um mesmo, né? Você estava com 115, mas qual que foi o start para de fato você iniciar a mudança? Então, o start foi eu ter, eu ter entendido que eu precisava dar um exemplo do meu comportamento, que o meu comportamento seria um exemplo para muitas outras pessoas. Quando eu fui assimilando, assim, eu estava muito exposto a uma informação de saúde positiva.
E quando eu percebi que eu não estava fazendo de mim essa comunicação, eu não estava fazendo isso, e veio como um desafio de fazer uma coisa muito nova chamada, que nunca tinha ouvido falar, eu acho que é realmente um termo muito novo, um regime reportagem. Você já ouviu falar de regime Não, reportagem? não. Então, O que é isso? O então pessoal tá falando para eu pegar a sua dica, ó. Pega a dica, cara. cara, o regime reportagem foi a coisa mais fantástica que eu tinha, porque eu achava que regimes eram muito restritivos, e são realmente, mas eles não são a vida real, eles não fazem parte da vida real. Mas reportagens sempre foram desafiantes para mim, que sou um Sim. repórter, um jornalista. E aí caiu a ficha de tentar entender o que acontecia dentro de um regime, fazendo uma reportagem. Surgiu aí um grande case de sucesso do programa, que foi o Afina Rocha. Ah, Falei assim, sim, sim. então pensei, puxa, talvez eu não consiga de fato fazer um regime, mas uma reportagem eu consigo. Eu inventei essa história, um regime reportagem. E aí É. fiz desse meu desafio um grande platô, um grande palco para que as pessoas que talvez estivessem, e muitas estavam nessa mesma situação, pudessem olhar essa minha luta, olhar essa minha dificuldade. E foi uma Uhum. relação tão bacana com a Clínica Ravena, que foi uma parceria Aham. assim, de amizade. A Moema, que é a diretora da clínica, A até Moema, hoje a gente é eu amigo. dei palestra lá, a Moema é fantástica, ela é A Moema é fantástica. queridíssima. É. Até eu queria convidar as pessoas que estão acompanhando a gente. Às 9h30 eu vou participar de uma live com o pessoal da clínica. Isso aí, gente, nem foi combinado a gente de falar É. da clínica, a gente foi agora que surgiu. Mas foi muito bacana esse processo de entender, sabe? Foi muito legal, E porque você foi muito corajoso em expor, né? É. corajoso em imaginar assim, eu vou perder. Cheguei, sentei lá com a Camila, ela analisou as medidas, os planos nossos É. e deu o veredito, gravado. Você vai perder 20 quilos em 2 meses, que era o objetivo que eu tinha É. colocado. Porque também não podia ficar a vida inteira. E sem sofrimento, ela falou, sem sofrimento. Eu falei, não é possível, sem sofrimento não. E foi sem sofrimento. É. Porque esse processo, né, Caio, é muito acolhedor, né? A Sim. casa, sua casa cuida de você, a geladeira cuida de você, os amigos entendem. Uhum. É muito mais simples do que, não estou dizendo que é simples, é muito mais simples se você enfrenta isso sozinho. Se você Sim. enfrenta isso e continua saindo com os amigos para tomar cerveja, se você enfrenta isso e não explica para todo mundo em casa que você está querendo fazer algo importante para você mesmo e que É. precisa da colaboração de todo mundo, Sim, com né? certeza. Com Então, certeza. essa chave, ela só gira por dentro mesmo. Não tem jeito, ela só gira por dentro. E eu tenho conversado muito assim com palestrantes legais, mestres do coach, do alto Uhum. rendimento, pessoas que entendem vitórias internas com grande conhecimento mesmo. Uhum. E em todos esses papos que eu tenho com essas pessoas, a gente fala, olha, mudar a cabeça para uma alimentação melhor, mudar o processo de entendimento da sua relação com a comida, é uma vitória tão grande Sim. que quando você domina isso, você pode dominar outras coisas assim que você nunca tinha imaginado, porque é um Uhum. processo de luta e de vitória também, né? Com certeza, com certeza. Fernando, a gente está chegando no final. Eu vou partir aqui para os comentários finais para eu poder salvar essa live maravilhosa. Sim, claro, claro. Fala para o pessoal, vocês têm um canal no YouTube, né? Também. Sim, eu tenho Qual que um é? programa no Yahoo, um No programa no Yahoo, Yahoo que se isso. chama É Normal. É um Tá. programa que reproduz as frases, a pergunta mais comum que o médico ouve em tempos normais, né? É normal, doutor? Estou com isso aqui. É normal, doutor? Então o programa faz alusão a essa frase. Eu Legal. tenho 2 podcasts, um que se chama Na Medida do Possível ou Quase. Todos estão lá no Spotify, nas todas as plataformas de áudio. E o outro que se chama Macho Detox, que é um exercício de entendimento do nosso machismo de todo dia, que vem há Hum. anos e séculos. E aí um lugar para pensar sobre isso, para debater tudo isso. Macho Detox, na medida do possível, e o É Normal. E o livro que sai E o agora em livro que vai outubro, sair. Tá. que se chama Como Ser Leve em um Mundo Pesado. Fantástico, fantástico.
Fernando, parabéns pelo seu trabalho, né? Admiro muito você. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o Eu é que convite. agradeço, eu que agradeço a honra de participar aí. Só tem fera no seu Insta, só tem gente bacana. Muito legal. Obrigado de coração. Bom fim de semana, bons probióticos, boa Muito bike obrigado, valeu. e parabéns novamente. Um Muito abraço. obrigado, gente. Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.